Boa tarde. A cortiça é um material natural, versátil e sustentável, com um potencial criativo muito grande. A indústria portuguesa neste setor é uma indústria de destaque. Metade da produção mundial de cortiça é nacional, 2/3 são para exportação. E neste Sociedade Civil olhamos com atenção para esta indústria, para a sua história, o seu presente e também os seus desafios no futuro. A par do vinho, será provavelmente um dos produtos mais valorizados da economia portuguesa. A cortiça é um material com propriedades únicas que tem resistido à crise e renascido em aplicações completamente inovadoras. Hoje, no Sociedade Civil, vamos avaliar o estado da arte da cortiça e para onde caminha o futuro desta indústria nacional. Mais à frente, o Dr. Miguel Guimarães regressa ao nosso estúdio para mais uma consulta de urologia. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Vamos então, ao longo deste programa, tentar perceber melhor qual é a importância da indústria da cortiça em Portugal, também quais são os seus desafios. Muito obrigada aos meus convidados desta tarde. João Rui Ferreira, bem-vindo. Está aqui a representar a Associação Portuguesa de Cortiça. Como é que podemos explicar às pessoas lá para casa qual é a importância deste setor hoje em Portugal? O que é que ele representa? Boa tarde. Antes de mais, boa tarde a todos e boa tarde à Eduarda Mãe. O setor da cortiça em Portugal tem uma importância capital, porque é um setor, desde logo, fortemente exportador. Eu penso, inclusive, que no início do programa falamos em 2/3 das exportações, daquilo que produzimos, exportamos, mas hoje estimamos que essa percentagem seja bem maior. Qualquer coisa acima dos 85% daquilo que produzimos é para exportação. Mas porquê? Porque aumentou também a produção? Não, sempre foi, porque o mercado português para os produtos em cortiça, desde logo no mundo do vinho, é o que é. A produção de vinho em Portugal digamos, Portugal estará no 10º lugar do ranking mundial da produção de vinho, portanto temos todos os outros países destacadamente à frente, sobretudo os principais produtores de vinho a nível mundial, a França, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, e de facto pesando as rolhas de cortiça 70% daquilo que exportamos, percebe-se claramente aqui o nosso forte caráter exportador, exportando para praticamente todos os países que são produtores de vinho a nível mundial, onde estimamos que sejam à volta de uns 100 mercados. A importância que tem para o nosso país é desde logo pelo peso que têm as nossas exportações. As exportações de cortiça em 2013 andaram muito próximas dos 850 milhões de euros, o que representa cerca de 2% do total das exportações de bens portuguesas. E mais relevante do que isto, do meu ponto de vista, é não só esta quantidade absoluta de exportações, como a qualidade das mesmas. Hoje em Portugal discutimos muito as nossas exportações, discutimos também ainda mais a qualidade das mesmas e, para ter uma ideia, por cada euro que a cortiça exporta, 85 cêntimos ficam em Portugal. Portanto, se quisermos fazer uma comparação... Portanto, é um setor que cria muita riqueza. Tem muito valor acrescentado. E depois toda a importância que tem, quer do ponto de vista social, criando empregos muitas vezes em zonas mais desfavorecidas, como são aqueles mais ligados à produção florestal, muitas vezes localizados em regiões de pouco investimento. Há uma ideia do emprego deste setor? Nós temos um universo que, segundo dados oficiais, ronda os 8 mil postos de trabalho diretos. Portanto, estou a descontar aqui tudo aquilo que são os trabalhos sazonais na altura da extração da cortiça, que está a começar nas próximas semanas. E temos um universo de associados da APCOR de 280 empresas e estimamos que o total de empresas em Portugal ande próximas das 500. Luís Gil, bem-vindo também, é engenheiro químico. Falava aqui ainda agora o João da qualidade, sobretudo sublinhando a qualidade da nossa cortiça. A cortiça portuguesa é de grande qualidade? É sem dúvida, aliás, é o local onde, por excelência, se produz cortiça, onde o sobreiro encontrou, digamos, as melhores condições para produzir cortiça e para se desenvolver. Por isso mesmo o nosso país é o país que produz... Portanto, a boa qualidade tem sobretudo a ver com o nosso clima, com os nossos solos... Clima, solos, toda uma envolvente edafoclimática que... Ou tem a ver também com a forma como trabalhamos este produto? Naturalmente que também tem a ver com esse aspecto. A intervenção humana é importante a nível dos montados para obtermos cortiça com a qualidade desejada para os fins que pretendemos. Não é? Carlos Jesus, bem-vindo também. Obrigado. É diretor de marketing e comunicação da Corticeira Amorim. Bom, toda a gente conhece, penso eu, a Corticeira Amorim e todo o seu trabalho nesta área que tem desenvolvido ao longo de muitos anos. Este negócio continua a ser um negócio de futuro? Neste sentido,
da sua diversificação para além daquilo que já é conhecido ou não? A cortiça é, inequivocamente, um negócio do futuro. A cortiça terá, inclusivamente, um futuro mais brilhante que o seu passado. E a razão por que nós estamos tão convictos disso é por, essencialmente, tem a ver com a própria estrutura celular. A própria estrutura molecular da cortiça é extraordinariamente única. O impacto que tem a nível social, ambiental e económico, como o João Rui já mencionou, é único. A capacidade de criar valor para quem está a trabalhar diretamente a cortiça, mas também para quem comercializa ou fabrica produtos que utilizam cortiça é absolutamente única. Portanto, quando nós juntamos todas essas facetas, não podemos estar a falar de um produto do passado, estamos a falar de um produto do futuro. A própria NASA, quando analisa a cortiça, diz que estamos a falar de um dos polímetros mais sofisticados que existe. Também usa, não é? A cortiça portuguesa está presente no programa espacial norte-americano desde os anos 60. Como a arquitetura, por exemplo, também a usa muito, não é? A arquitetura ainda anteriormente a isso, se pensar em Frank Lloyd Wright, e é um dos grandes ícones da arquitetura a nível mundial, Frank Lloyd Wright nos anos 20 utilizava cortiça. Ironicamente, ou não, quando fazemos um ciclo quase completo e voltamos ao século XXI e à grande arquitetura do século XXI, muita delas já utiliza também cortiça. Já vamos regressar à aplicação da cortiça nas rolhas das garrafas de vinho. É a mais comum, a mais conhecida também, mas este material tem aberto horizontes com a ajuda da investigação e das novas tecnologias. Há aplicações inéditas que vale a pena conhecer, assim como vale a pena conhecer também a dimensão e a importância reais deste negócio para a economia portuguesa. A produção de cortiça é um processo lento. Cada colheita ocorre ao fim de 9 anos e nenhuma árvore é abatida nesse processo. Esta produção tem um contributo fundamental na sustentabilidade ecológica, económica e social de espaços rurais do Mediterrâneo, onde são explorados os montados. Terrenos praticamente incapazes de suportar qualquer produção agrícola economicamente viável, mas que se mantêm a salvo da erosão graças aos sobreiros. Na região mediterrânica há 42 milhões de hectares de povoamentos de sobreiros, 34% dos quais estão em Portugal e contribuem para a produção anual de 100 mil toneladas de cortiça, cerca de 49% da produção mundial. Somos líderes na produção e na exportação deste material, mas regressados ao cenário dos montados, aqui as operações de tirada, poda, os tratamentos culturais e a intervenção nos solos dão emprego sazonal a cerca de 6 mil pessoas e no país há 900 empresas ligadas ao setor corticeiro, onde trabalham 15 mil pessoas. Apesar da crise, a cortiça afirma-se como uma joia das exportações nacionais, que rondam os 750 milhões de euros por ano, prevendo-se que possam chegar aos 1.000 milhões em 2015. Esta super matéria-prima ambientalmente sustentável é claramente dominada pela lei da rolha, um produto aparentemente simples, mas que esconde a mais alta tecnologia que a natureza pode oferecer. Em cada uma, há cerca de 800 milhões de células de suberina, uma estrutura complexa, única na natureza e irreplicável por qualquer tecnologia, com características que permitem a melhor estanquicidade para conservar os melhores vinhos do mundo. O certo é que, segundo a APCOR, a Associação Portuguesa da Cortiça, esta indústria não tem parado de se renovar. A investigação tem conseguido encontrar aplicações inovadoras para esta matéria-prima. Hoje, a cortiça está em força em aplicações industriais, no isolamento térmico e acústico, na construção civil, na indústria automóvel e aeronáutica, contribuindo para uma revolução no universo dos compósitos, que com a ajuda da cortiça passaram a ter um horizonte mais ecológico e sempre com valor acrescentado. Nesta matéria, não há rolhas que estanquem a criatividade e a inovação. Neste campo, é com grânulos de cortiça que se molda o futuro. Luís, que estrutura complexa e única é esta, a cortiça? A cortiça foi algo que a natureza criou para proteger o sobreiro. Para proteger o sobreiro, do clima, dos incêndios. E a sua estrutura deriva aliás, é chamada como tendo uma estrutura celular. Porquê? Porque é constituída por uma série de pequenas células. As células da cortiça são muito curiosas porque parecem um pequeno prisma hexagonal que tem uma parede celular que é praticamente completamente impermeabilizada e que, portanto, permite
que essas células funcionem como pequenos balões e são esses pequenos balões que vão dar algumas características à cortiça como material a nível da sua resiliência, portanto, da capacidade de poder ser comprimida e depois voltar à dimensão inicial, a nível do isolamento térmico também. E, portanto, é todo este aspecto físico e químico da cortiça que lhe dá essas que não encontramos em características. mais nenhum material da natureza com estas características ou semelhantes. Não, exatamente, não. Tem também um aspecto importante, é porque ela é renovável, enquanto em algumas outras espécies há umas estruturas semelhantes, mas não são renováveis ou muito dificilmente renováveis. O João falava há pouco que estamos na altura dela, não é? De extrair, portanto a cortiça tem um ciclo. Esta fase é uma fase importante da indústria, a altura em que se vai extrair a cortiça? É crucial, esta é uma fase crucial da nossa atividade industrial, porque é numa janela muito curta do ano, normalmente diria a partir de 15 de maio períodos? Até meados de setembro, em que é possível fazer esta extração. A mim parece-me uma janela grande. Não percebo nada do assunto. Porque é uma janela curta? Se tiver em conta que nesta altura do ano a indústria tem que fazer um investimento em matéria-prima para trabalhar no ano seguinte, porque a cortiça não pode ser fabricada ou trabalhada nos meses posteriores à extração, por questões físicas, para perder toda as suas seivas, as suas resinas, a umidade, no fundo, estrutural da própria fotossíntese da árvore. Portanto, nesta altura a indústria tem que fazer um investimento em toda a matéria-prima que vai trabalhar no ano civil seguinte. Ou seja, isto criamos aqui uma diferenciação, uma dificuldade acrescida face a outros setores, em que podem fazer períodos de estocagem muito mais curtos e também aqui cria. Portanto, pode parecer uma janela grande se pensar nestes 3 meses, mas de facto é muito curto. Distingue-nos claramente de outros setores que não têm esta dificuldade, mas ela de facto só pode ser feita nesta altura por questões ambientais, por questões físicas da própria árvore, em que necessita de algumas condicionantes climatéricas para que a própria, no fundo estamos a falar da casca do tronco do sobreiro, possa sair com alguma facilidade e não provocar lesões na árvore que possam dar problemas para a extração nos 9 anos. Portanto, esta área em que estamos a entrar agora, ou este período em que estamos a entrar agora, é um período de grande trabalho. De grande atividade, onde vai haver um acréscimo muito grande de toda a atividade florestal ou agroflorestal em Portugal, sobretudo na região do Alentejo, que é aquela ainda que hoje tem um peso maior de áreas de montado, numa atividade agrícola, e eu gostava de aproveitar que estamos a falar dessa área para dizer que é uma das atividades agrícolas mais bem pagas do mundo. Para termos um termo de comparação, a apanha da colheita das uvas na Califórnia, que é uma das regiões vinícolas mais reconhecidas internacionalmente e uma economia de ponta, paga em média por dia 60 a 80 dólares a uma pessoa que faz a colheita das uvas. Em Portugal, os valores andam muito próximos dos 100 euros por dia, o que faz desta atividade da extração da cortiça, se não a mais bem paga do mundo, uma das mais bem pagas do mundo, e não é em nenhum dos países... Imagino, porque não é possível extrair cortiça de qualquer forma, é preciso saber extraí-la ou não. Sim. É por isso também? Por isso é que é um trabalho muito especializado, muito concentrado numa transmissão de conhecimento ao longo de várias gerações, muitas vezes até de pais para filhos e por aí fora, da arte de extrair a cortiça. Ela é feita ainda hoje num processo bastante manual, em que a perícia humana é fundamental, mas até, inclusive nessa matéria estamos a dar alguns passos para descobrir, para inovar, para criar novas ferramentas que possam, de alguma forma, mecanizar um pouco mais esta extração. É evidente porque ela é demorada? É demorada, é extremamente cara. E é delicada? É delicada e pode-nos criar algumas limitações, até porque são atividades... Obviamente, com o contexto atual, com a condicionante económica que temos no nosso país, é óbvio que aparentemente pode haver mais interesse para voltar às atividades rurais, mas é uma atividade dura, é uma atividade difícil, feita em condições não as mais simpáticas, com muito calor, com um trabalho duro, mas de facto a mecanização pode ter um papel relevante, não substituindo, diria, 100% a atividade humana. E essa mecanização, não percebi, está a caminho, já existe ou não? Está a caminho, já há vários trabalhos. Nós, no próximo dia 30 de maio, a Philcor que vai apresentar em Coruche um trabalho muito avançado desta máquina da extração da cortiça, que não faz mais do que fazer o primeiro corte na árvore para possibilitar depois a continuação da extração, algo que hoje é feito com machados. E de facto isto tem aqui alguns... É preciso uma perícia única e eu, apesar de estar neste setor... Para quê? Para não ferir a árvore, Para não ferir a árvore. Eu já estou neste setor praticamente desde que nasci, conheço a fundo e não me atrevo a fazer, a experimentar essa... Nunca fez?
Já fiz, todos nós das famílias que estão ligadas à cortiça temos o nosso machado, mas de facto eu não me atrevo a fazer isso porque não podemos correr o risco de ferir uma árvore e fazer com que ela daqui por 9 anos... Carlos, no caso da Corticeira Amorim, como é que competente. este trabalho é feito? Como é que é este período de trabalho a partir de agora de maio? É um período que nós, devido à intensidade com que ele é vivido, referimos a ele como a campanha. Quase com alguma conotação militar, inclusivamente. É um período extraordinariamente complexo, como o A campanha da cortiça, imagino. Campanha da cortiça, como o João Rui Ferreira mencionou há pouco. É um investimento absolutamente inaudito que tem que ser feito rapidamente, com imenso cuidado. Tem que ser planeado. E tem que ser, obviamente, planeado, mas é difícil planear o que quer que seja quando a natureza está envolvida. A natureza tem o péssimo ou bom hábito de, por vezes, nos lembrar e nos pôr no nosso lugar. E a cortiça... Mas vocês, nesta altura do ano, já não conseguem isso. perceber que tipo de cortiça é que vão ter e ter uma estimativa da quantidade de cortiça que vão ter? Temos uma boa ideia, diria até mais do que uma boa ideia, sobre aquilo que nos espera. Mas as variáveis sobre as quais o homem não consegue ter controle absoluto, São quais, estamos a falar da cortiça, natureza. Com as alterações climáticas que inevitavelmente estão a acontecer. Hoje estamos a 20 de maio e a chuva que está aqui em Portugal no dia 20 de maio é imensa. E eu posso lhe dizer que noutros anos, no dia 20 de maio, a extração da cortiça já tinha começado. E as baixas temperaturas? E as baixas temperaturas. Portanto, com este tempo que tem estado, não é? Não se consegue muitas vezes fazer este trabalho. O João falava ali, Luís, das uvas, dava o exemplo das uvas. A apanha da cortiça, não é a apanha, é a extração da cortiça. Ou tiradia. Como é que é? Tiradia. Tiradia. Isso é o quê? Um termo mais popular, mais assim, antigo? um termo Tiradia mais da cortiça. cortiça. Também sofre estas oscilações? Ou seja, temos bons anos de cortiça, maus anos de cortiça? Sim, quer dizer, há sempre bons anos e maus anos de cortiça, até porque a cortiça, como é tirada num determinado período e no ano a seguir não pode ser tirada, porque tem um período de 9 anos até se voltar a fazer a extração, ela nunca é retirada do mesmo sítio e automaticamente nós estamos a retirar cortiça de diferentes sítios e pode não ser a qualidade exatamente igual. Claro que isto é diluído pelo facto de termos obtenção de cortiça de vários locais diferentes. Mas há uma série também de operações e de conhecimento dessas localizações geográficas de maneira a se poderem fazer lotes que de alguma forma uniformizem a qualidade da cortiça. O que quer dizer que temos árvores que dão cortiça de melhor qualidade e outras que dão pior qualidade. Aliás, a própria árvore, uma mesma árvore, pode dar a cortiça de uma determinada qualidade no lado virada sul e no lado virada norte, com algumas diferenças, na parte mais baixa da árvore, diferente da parte mais alta da árvore. Estamos a falar de um produto natural e um produto natural tem uma série de variantes, não é? de fatores que influenciam tudo isto, não é? E que não são controláveis, não é? Como é óbvio. Alguns são ligeiramente controláveis. Aliás, agora há estudos a nível da genética, está-se a estudar o genoma de sobreio e tudo mais, tem um pouco a ver com essa influência, digamos, positiva no facto dos sobreios começarem a produzir uma cortiça já com alguma maior uniformização e qualidade com base nestes estudos que estão a ser desenvolvidos. Onde é que nós temos em Portugal os melhores locais para a cortiça? Eu acho que é daquelas perguntas que nenhum de nós os três vai querer responder. Porquê? De uma forma voluntária, porque é extraordinariamente complexo. Melhor, será muito difícil eu garantir Onde é que temos as grandes que concentrações? daqui a 9 por anos exemplo? aquela propriedade ou aquela árvore vai dar, como o Luís Gil acabou de mencionar, uma cortiça de qualidade superior, igual ou menor do que a da última extração. E se essa variação existe de árvore para árvore, necessariamente também existe de região para região. O que nós sabemos é que a espécie Quercus subarel é uma espécie cujas características base e mais importantes e cruciais se repetem de árvore para árvore, de região para região. Não tem grandes diferenças aí. O que tem e pode ocorrer certamente são diferenças de caráter sensorial. O que é que eu quero dizer com isto? Características da cortiça que podem impactar do ponto de vista sensorial o vinho, por exemplo, se for o caso de uma rolha que é feita. E isso é algo que é extraordinariamente importante para a indústria, é algo onde foram investidos milhões e milhões de dezenas e dezenas, milhões de euros na última década e meia para resolver o problema. Era o grande desafio que a indústria da cortiça tinha. O mercado põe à indústria da cortiça um desafio, que é, nós queremos que continuem a produzir
no universo de milhares de milhões de unidades, todos os anos são feitas 12 mil milhões de rolhas no mundo. Portanto, esse é o universo em que vocês têm que continuar a operar, mas o vosso controle de qualidade tem que começar a ser feito no mundo nano, em partes por trilhão, em nanogramas. E se imaginarmos a distância que vai de um mundo ao outro, e se imaginarmos que uma pessoa que esteja em Nova Iorque, em Paris, em Londres, olha para Portugal e diz: será que eles vão conseguir fazer a ponte entre esses dois universos tão radicalmente diferentes, tão distantes? Muita gente achava que a resposta era não. O que a indústria fez foi provar que Portugal pôde, conseguiu fazê-lo, e hoje em dia, no caso da Corticeira Amorim, os melhores resultados de sempre, e a empresa foi fundada no século XIX, ocorreram em 2010, em 2011, 2012, 2013. Portanto, estamos a falar claramente de um desafio colocado, mas superado. Portanto, na prática, hoje já conseguem controlar, digamos assim, todo o processo da cortiça, desde a sua produção até à sua transformação, é isso? Empresas como a Corticeira Amorim estão perfeitamente verticalizadas. Não somos proprietários de floresta. O montado sobre continua a ser propriedade de grandes proprietários, de pequenos proprietários. Pode ser o Exército Nacional, pode ser a Igreja. Em Portugal quase toda a gente consegue vender cortiças se tiver sobreiros nas suas propriedades. Essa é uma parte extraordinariamente importante, mas não é nossa. A partir do momento em que a cortiça é extraída da árvore e entra no nosso processo produtivo, o controle dentro da Corticeira Amorim é absoluto, total, não negociável, porque daí depende a qualidade dos nossos produtos. Eu ia, se me permite, Eduardo, acrescentava o seguinte. A cortiça de facto foi confrontada com este grande desafio que o Carlos acabou de mencionar. Inclusive em 2002 encenaram a morte da cortiça, um funeral para as rolhas da cortiça em Nova Iorque, onde se adivinhava que aquele produto não ia ter futuro. Aquilo que a indústria fez nestes últimos... Ia ser destornado pelas rolhas de... Pelas rolhas sintéticas, sim, pelas cápsulas de alumínio. Aqui estamos sempre a falar ainda do universo rolha. Eu penso que mais à frente teremos tempo de falar das novas aplicações. De facto, a indústria deu uma resposta enorme a esse desafio. Investimos mais de 500 milhões de euros nos últimos 12 anos, 500 milhões de euros em projetos. E um dos problemas que se associava era este, precisamente, do sabor, não é? Que é um termo que não gostamos de utilizar, porque o composto responsável pelo gosto a mofo nos vinhos é o tricloranisol, mas é um termo que penso, não vamos perder aqui muito tempo a descrevê-lo do ponto de vista científico. É o TCA, mas no fundo era esse que o mundo descrevia como o cork taint, ou gosto a rolha, ou goût de bouchon, como dizem os franceses. De facto, a indústria, em vez de pôr a cabeça na areia, atacou o problema, investiu, criou as condições para corrigir e controlar o problema. A indústria sofreu uma enorme revolução. Foi uma verdadeira revolução do setor da cortiça. Numa primeira fase, renovando todos os seus processos, renovando as empresas, dotando-as de mais de condições do ponto de vista da qualidade. Mas, do meu ponto de vista, a grande revolução que o setor vive nesta última década foi uma revolução mental, de mentalidades, não geracional, mas de introdução de novos elementos que trouxeram uma visão diferente para o setor da cortiça. Hoje, qualquer empresa do setor, desde o Grupo Amorim, das empresas de maior dimensão e outras médias até às mais pequenas, é normal terem um laboratório, terem um engenheiro no seu corpo técnico, terem muitas vezes um enólogo, um biólogo. E este conhecimento, esta nova mentalidade introduzida no setor, aliada a toda a cultura emocional, a toda a tradição que os empresários tinham de conhecimento, fizeram com que este setor desse uma resposta cabal, e as mesmas pessoas que em 2002, e o Carlos conhece isto talvez ainda melhor que eu, diziam que a cortiça estava próxima do fim, hoje são os primeiros a reconhecer na cortiça potencial e a reconhecer a cortiça como o melhor vedante para vinhos a nível mundial. De facto, o desafio é enorme. A minha mensagem para o interior do setor e aquela que tenho passado aos nossos associados é sempre uma mensagem de rigor, de um alerta para dizer que nada está concluído. Portanto, temos que olhar para isto sempre como um desafio que ainda está por concretizar. Não baixar a guarda, não é? E não baixar a guarda, porque o mundo é altamente competitivo e estamos a competir, não. E haverá quem queira vender outro tipo de rolhas, provavelmente. Estamos a falar com setores gigantescos. Tem a ver aqui com esta nova visão que o João Rui estava a falar. Há um aspecto também que começou muito a saltar, enfim, para a frente destes temas todos, que tem a ver com os aspectos ecológicos e ambientais, em que realmente a cortiça tem grandes vantagens. Claro. Há um aspecto que é fácil de, por exemplo, as pessoas compreenderem. Nós vamos imaginar um sobreiro que
tem 200 anos de vida. Nós vamos imaginar que lhe tiramos a cortiça pela primeira vez aos 25 anos, que é mais ou menos o que acontece, e depois de 9 em 9 anos. Se eu nunca tirar cortiça a esse sobreiro e ao fim de 200 anos for medir a camada de cortiça que o sobreiro tem, vamos dizer que o sobreiro tem ali 25, 30 centímetros de espessura. Se eu lhe tirar todos os anos, 9 em 9 anos, cortiça, e eu somar todas essas camadas, o sobreiro acabou por produzir 300% a 400% mais cortiça do que produziria do que se nunca lhe tirássemos. Portanto, o que é que nós estamos a fazer com isto? Estamos a produzir biomassa, estamos a sequestrar carbono e a árvore sobrevive-se. Uma coisa era termos que deitar a árvore abaixo e tudo mais. A árvore sobrevive. Portanto, é um aspecto bastante importante este, de que pelo facto de se fazer a extração da cortiça da árvore, dos montados, não só não estamos a fazer mal, como estamos até a fomentar que o sobreiro produza mais cortiça e, portanto, se sequestre mais carbono. Aliás, os produtos de cortiça são produtos de vida longa e, portanto, o carbono que foi sequestrado naquela cortiça vai se manter ali durante... Existem N objetos que foram descobertos, enterrados há milhares de anos, que ainda existem, ainda lá está a cortiça. Portanto, aquela cortiça que foi produzida há milhares de anos ainda está ali. Portanto, o carbono que foi sequestrado ainda ali está. Se eu deixar aqui uma rolha de cortiça aqui em cima produzida hoje e não fizer nada e vier cá daqui a 500 anos, a rolha ainda aqui está. Portanto, isto são alguns dos aspectos ligados, digamos, aos Essa é uma questão extremamente importante. Estima-se que cerca de 14 milhões de toneladas de CO2 são todos os anos retidas pelas florestas de sobreiros, os 2,2 milhões, sensivelmente, 2,2 milhões de hectares que existem ao longo da bacia ocidental do Mediterrâneo. Mas nós podíamos resolver o problema do CO2 no mundo hoje e amanhã continuaríamos a ter um problema de sustentabilidade. Continuaremos a ter necessidade de perceber que no dia em que as palavras desenvolvimento sustentável se tornem um pleonasmo, vai ser um bom dia para o mundo. Porque não existe outro tipo de desenvolvimento. Se não é sustentável, não é desenvolvimento. É outra coisa qualquer, como nós, felizmente ou infelizmente, estamos a perceber já em países também como o nosso. E quando olhamos para o montado, e quando olhamos para a cortiça, podemos ver algo em que, famosamente, todos nós temos imenso orgulho e sem nenhuma ironia, tenho imenso orgulho de trabalhar para uma empresa líder mundial e alguém em Portugal é o único líder mundial que é a indústria da cortiça. Mas eu acho que Portugal é líder mundial noutra coisa. Portugal é líder mundial na capacidade de demonstrar ao mundo que o equilíbrio entre as questões ambientais, sociais e económicas pode existir. Não é uma utopia. Durante muito tempo disseram-nos que se nós quiséssemos ter desenvolvimento ambiental, teríamos de sacrificar questões sociais. Ou qualquer uma das perguntas possíveis. Bom, hoje em dia as pessoas podem se meter no avião, aterrarem em Lisboa, irem ao Alentejo e ver uma realidade onde esse equilíbrio existe. Existe porque é um dos trabalhos mais bem pagos do mundo do ponto de vista agrícola. E é preciso ver que, para facilitar a matemática para nós todos e para os nossos telespectadores, se nós imaginarmos durante 3 meses que seja, 3, 4 pessoas da mesma família a trabalharem na extração da cortiça, a 100 euros por dia, vezes 3 meses, vezes 3 ou 4 pessoas, estamos a falar de uma injeção de cash de dinheiro que fixa as pessoas à terra. Portanto, é um setor exemplar também a esse nível. Do ponto de vista social é muito, muito importante. Do ponto de vista ambiental, estamos a falar de um dos 35 pontos-chave no mundo a nível da biodiversidade. E se imaginar alguns dos outros 34, imaginem sítios como o Bornéu, Costa Rica, Amazónia. Esse é o tipo de riqueza que, infelizmente, ainda não aparece na folha de balanço de uma empresa ou de um país, mas que tem que começar a aparecer e vai inevitavelmente aparecer. E, por outro lado, temos outra questão. A regulação dos ciclos hidrológicos, o combate à desertificação ambiental, que tem o péssimo hábito nesta parte do mundo de andar de mão dada com a desertificação social. O combate à desertificação ambiental existe também e é potenciada pelo montado de sobre. Cerca de 2/3, há um estudo do ISA, que aponta, do Instituto Superior de Agronomia, que aponta para isto, cerca de 2/3 da água consumida na região metropolitana de Lisboa depende do montado de sobre que existe a noroeste da cidade. Porquê? Explique-nos. Pela regulação dos círculos hidrológicos. Portanto, se juntar tudo isto, tem realmente uma narrativa, e eu sei que o termo foi de alguma forma corrompido neste país, mas faz muito jeito quando se é diretor de comunicação utilizar o termo narrativa. A narrativa que nós temos por trás da cortiça é hoje em dia uma vantagem competitiva, concreta, mensurável. Está a olhar para o setor também com todas as outras vantagens que ele tem adicionais, não é? Para além da económica, não é?
Que era disso que está a falar, social, temos falado de sustentabilidade ambiental, etc. Não é? Exatamente. Essa visão mais larga que nos está a dar. É essa visão mais larga que marca também um momento de viragem muito grande que aconteceu no nosso setor. Este momento acontece numa primeira fase, meados do ano 2000, em que a APCOR lança pela primeira vez uma campanha de promoção internacional da cortiça. Porquê? Porque nessa altura tínhamos o grande desafio realmente de combater o aparecimento e que alteraram completamente o equilíbrio e a nossa liderança, quase a hegemonia. Que também ajudou um bocadinho a uma coisa, que foi a unir o setor, não foi? Ajudou, eu penso que soaram todos os alertas e todas as campainhas e toda a gente percebeu que qualquer coisa estava a acontecer. Mas também não posso ser injusto com os empresários, que muitos deles ainda estão no ativo e renovaram-se. Muitas vezes, quando somos líderes incontestados, podemos ter mais dificuldade em perceber de onde é que vêm as ameaças. Portanto, mas tivemos a vantagem de não ser lentos a reagir, fomos rápidos. O que é que aconteceu a certa altura? Foi que o trabalho que estava a ser feito ao nível interno, ao nível da nossa indústria, não chegava com a mesma velocidade aos mercados. A APCOR, nessa altura, e bem, decide lançar as campanhas de promoção uma questão de imagem também. Internacional para potenciar a imagem da cortiça, para levar ao mundo todas as vantagens da cortiça numa primeira fase muito suportadas na parte técnica e a partir de certa altura, como o Luís Gil disse há pouco, começamos a introduzir a questão ambiental. Aí há uma grande mudança que em 2009 tem o seu ponto máximo. Começamos a comunicar com os consumidores. Começamos a comunicar com os consumidores de todo o mundo que ao comprar uma garrafa de vinho numa prateleira de um supermercado, seja em Nova Iorque, em LA ou em Londres, sim, podem ter um que impacto era uma coisa positivo. que o setor não fazia diretamente, não é? Nós fazíamos aos nossos clientes e agora não. Vamos comunicar aos consumidores, porque percebemos que no fundo são os consumidores que têm fazem a opção final. Fazem a opção. Desde numa primeira fase, sobretudo para o mundo vinícola, para os consumidores de vinho, e fazemos-lo ainda intensamente, mas numa fase mais posterior para todos os consumidores, seja de materiais de construção, seja nas novas aplicações. Grande potencial e grande capital que temos, além de todo este paradigma do desenvolvimento sustentável, além de respondermos como praticamente nenhum setor do mundo à economia verde, ao desafio da economia circular, onde tudo se aproveita, nada se perde, e que vai ser obrigatório, com mais crise económica ou menos crise económica, mais rápido ou mais lento, nós vamos lá chegar, é obrigatório. Hoje temos os consumidores do nosso lado. Nós temos estudos de mercado de diferentes regiões do mundo, desde a Austrália até os Estados Unidos, passando pela França e na China, que é um caso exemplar, em que a preferência do consumidor pelos vedantes em cortiça, no caso particular do mundo vinho, anda muitas vezes próximo dos 100%. Portanto, o consumidor está do nosso lado. A história e o futuro do modelo económico mundial está do nosso lado. E isto volta àquela frase inicial e a contexto inicial que o Carlos dizia, é um setor tradicional, de facto, porque tem uma tradição que nós não a queremos negar. Tem uma história, não é? Temos uma história, mas longa. É um setor claramente futuro, porque faz sentido em todo este desafio. Diga, Luís. E-lhe só deixar aqui dois números que penso que as pessoas que nos estão a ver podem achar interessantes. Uma rolha sequestra cerca de 2 vezes o seu peso em dióxido de carbono. E os tais 12 mil milhões de rolhas que são produzidos todos os anos, como disse o Carlos Jesus, corresponde à poluição de cerca de 50 mil automóveis ano. Portanto, isto só para termos aqui uma ideia... Um termo de comparação digamos, e percebermos exatamente de que grandezas é que estamos a falar. Já vamos voltar a conversar. Apresento-lhe agora a invenção do Ricardo Sousa. Este investigador trabalha há algum tempo na criação de um capacete de proteção para motociclistas e é em cortiça. A cortiça surge com um material que pode salvar vidas. A Vespa é a companheira de eleição do Zé Pedro Tavares. O capacete é sempre indispensável em qualquer viagem. Hoje, o modelo comum é uma peça de tecnologia que mistura plásticos e poliestireno. Mas Ricardo Sousa, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro, acredita que a cortiça pode vir a fazer toda a diferença na proteção da cabeça do motociclista. Fomos a ver que já nos tempos da Fórmula 1, antigamente, a cortiça era usada pelo Sterling Moss, por exemplo, que é um piloto muito conhecido da Fórmula 1. E começamos a interrogar o que aconteceu à cortiça. A gente vai agora a uma loja, não há ali cortiça nenhuma. Portanto, começamos a ver que foi um pouco por culpa dos materiais sintéticos que surgiram nos anos 70, que assambarcaram completamente o mercado e pronto, chega a uma altura que já ninguém se lembrava da cortiça.
Por essa razão, submeteu uma candidatura à Fundação da Ciência e Tecnologia para financiar um projeto de investigação com vista a perceber as vantagens deste material. Fizemos simulações, os resultados começaram a ser promissores, portanto, e a partir daí começamos a contactar quer empresas da cortiça, quer empresas de capacetes, a ver se interessavam pelo projeto. Houve alguma inércia inicial em acreditarem na ideia, mas de um ano para cá, 1 ano e meio para cá, portanto, temos conseguido dar algum ímpeto ao projeto. Portanto, e atualmente estamos com um protótipo a ser testado e vamos ver agora o que é que se espera desse resultado. E há imagens que dispensam qualquer comentário. Nos testes comparativos de impacto entre o tradicional esferovite e a cortiça, a resistência de um e de outro está à vista. E as vantagens não ficam por aqui. Tem uma massa de 10 kg, levantada a 3 metros de altura, e enquanto aqui e só houve uma pancada, portanto já ficou com esse aspecto. Se tivesse uma segunda, isto desfazia-se completamente. Esta não, esta levou 3 impactos e ficou com uma ligeira moça apenas. Portanto, agora, um capacete tem que ter muito mais funções, tem que isolar o barulho, tem que dar conforto térmico. Portanto, e isso é uma das questões onde a cortiça poderá ser algo superior até ao material sintético. Portanto, a cortiça, como se costuma dizer na gíria, deixa respirar, caso com um material sintético não deixa. No ano passado, a equipa foi galardoada com o Prémio Inovação atribuído pela APCOR, mais um incentivo num caminho imparável de estudo e investigação, feito de mãos dadas com a Cork Ribas, uma empresa corticeira e uma conhecida marca de capacetes. Não é fácil, portanto, universidades e empresas têm timings muito diferentes. As universidades gostam de fazer as coisas passo a passo, com os alunos a terem o seu tempo de desenvolvimento. As empresas querem as coisas para ontem. Passo atrás, passo à frente, as coisas têm evoluído até um ponto em que temos agora um parceiro que tem-nos ajudado com o desenvolvimento do composto ótimo para o impacto. A nível de capacetes, trabalhamos com praticamente as 3 maiores marcas nacionais e agora estamos em força com a ANAL. Estão muito interessados, portanto, muito motivados para termos um produto no mercado com cortiça. Neste momento, a investigação continua. A limar arestas, a aperfeiçoar pormenores e a testar o protótipo até se chegar a uma versão comercializável. E aí a cortiça possa finalmente proteger motociclistas como o Zé Pedro. Já vamos falar daqui a pouco de novas aplicações da cortiça. Estávamos a ver aqui um exemplo, mas eu queria voltar ainda um bocadinho atrás e àquilo que o João me estava a contar há pouco em relação ao ciclo da cortiça e à altura que estamos agora de começar a extração da cortiça, e dizia-me há pouco que depois a cortiça não pode ser logo usada nem trabalhada. O que é que acontece a seguir? Ela tem que ficar em repouso? A cortiça vai estar esse processo, utilizando um termo também corticeiro, nós temos o período de estabilização. No fundo, podemos chamar secagem, estabilização, em repouso. Para as pessoas perceberem em casa, o que é que acontece à cortiça durante esse tempo? Temos que ver, ela seca? para ter uma linguagem simples. A árvore, até ao momento em que é extraída a cortiça faz parte da matéria viva da árvore. Portanto, a árvore está em atividade, está em fotossíntese, portanto está a haver um processo, uma atividade biológica da própria árvore. A partir do momento que retiramos a cortiça, ela passa a deixar de ter essa propriedade. Mas tem características do ponto de vista da sua umidade, da seiva acumulada, etc., que não permitem que a cortiça seja trabalhada. Bem, não permitem. Permitem. Agora, aquilo que nós recomendamos e aquilo que as boas práticas industriais recomendam é que ela não seja trabalhada. A rolha, quando é fabricada, e nós aqui estamos a pensar sobretudo na indústria rolheira, porque as outras aplicações utilizam sobretudo os aglomerados e esses são um bocadinho mais estáveis, mas a rolha de cortiça natural deve estar o máximo estabilizado possível, porque é para, a partir do momento que vai para o gargalo de uma garrafa, não ter ali nenhum efeito de compressão ou de perda das suas características físicas. Isso, obviamente, pode acontecer por perda de umidade, a rolha encolher, ter alguma perda das suas propriedades mecânicas e ter um impacto na qualidade do engarrafamento. E é por isso que, inclusive, num código... Tem que respeitar uma série de passos, não é? Sim, nós temos um código Código Internacional das Práticas Rolheiras, que foi criado no início também do milénio para fazer face a esse grande desafio do aparecimento de vertentes alternativos, em que é obrigatório que a cortiça fique em estabilização num período mínimo de 6 meses após a tiradia, após a sua extração. Portanto, se contabilizarmos o início de junho, vamos para o dia 1 de junho, ela só poderá ser trabalhada a meados de dezembro. Normalmente recomendamos que ela seja trabalhada no ano civil
seguinte à tiradia. Por isso mesmo. E depois, a partir da sementela, e mais uma vez aqui depende também de região para região. Depende do tipo de solo, são cortiças que vêm de solos mais arenosos e têm um teor de umidade mais elevado, outras podem vir de regiões mais secas e ter um processo de secagem mais rápido, mas de facto esse é o grande desafio para depois podermos ter uma cortiça capaz para ser trabalhada e para sofrer todas as transformações industriais. Portanto, este é um setor que, apesar do sucesso que tem apresentado, é um setor de alguma paciência e de algum tempo, não é? Porque só podemos extrair a cortiça de 9 em 9 anos. Aliás, para enquadrar... E depois é preciso esperar mais esses 6 meses, etc. Ou seja, até a matéria-prima estar pronta para ser transformada e chegar ao consumidor, é um período muito longo. Eu volto atrás e vou passar já ao Luís Gil e ao Carlos. O Luís Gil poderá dar mais pistas sobre a parte técnica. Há um ditado que diz que, e corrija-me se eu estiver errado, mas que se planta um eucalipto para nós, um pinheiro para os nossos filhos e um sobreiro para os nossos netos. Portanto, a paciência e a estratégia e a visão é algo que neste setor está intimamente ligado connosco. Portanto, nada é rápido, nada se faz com pressa. Sobretudo se olharmos para a parte florestal e depois para todo o período de estabilização. A partir daí, entramos num mundo completamente diferente. Quase naquela analogia dos milhões e para o controle em partes por trilhão, tudo lento até à fase em que entra no processo industrial e tudo rápido a partir do momento em que entra na fase industrial. O processo industrial, portanto, aí, sim, é muito mais acelerado. Rápidos, estoques reduzidos, processos curtos para impedir contaminações cruzadas, por aí fora. E este material é um material difícil de trabalhar, Luís? Não há materiais difíceis nem fáceis de trabalhar. É um material que acabou por ser domado pelo ser humano para conseguir ser trabalhado. E neste momento está domado pelo ser humano para conseguir ser trabalhado e produzir os produtos que nós pretendemos. E é isso que acontece neste momento. Já há um conhecimento ancestral, não é, de trabalhar com este material. Nós sabemos de utilizações da cortiça desde o tempo dos egípcios, desde o tempo dos romanos, posteriormente. A verdadeira utilização em grandes quantidades começou com o advento do vinho engarrafado e aí sim, então, através da rolha. Com Dom Perignon. O Dom Perignon. Aliás, por acaso há histórias de que não foi o Dom Perignon que foi o inventor. Costuma-se dizer que foi o Dom Perignon que foi o inventor da rolha. Pela sua capacidade, precisamente, para vedar os vinhos espumantes e pela sua capacidade de suportar aquela pressão. Mas parece que, enfim, factos históricos apontam também noutras direções. São daqueles surgimentos difusos e depois arranja-se alguém a quem se costuma apontar essa origem. Mas estava a dizer que depois permite a utilização, portanto, esse domar desse material permite depois uma série de aplicações que nós agora temos, que são inúmeras. Aliás, na comunicação social nós temos visto nos últimos tempos que a cortiça é uma coisa que está na moda. Está na moda e está na moda porque aparece em 1001 aplicações. Eu próprio trabalho num laboratório de investigação e nós próprios desenvolvemos lá várias aplicações inovadoras da cortiça ou utilizações de resíduos da cortiça para outros fins, porque tudo isto interessa. Portanto, interessa também do ponto de vista industrial que haja a resolução de todos os problemas tecnológicos, de efluentes e tudo mais, e se nós conseguimos resolver isso e produzir novos produtos ainda por cima de alto valor acrescentado, a partir desses resíduos, tudo isso está a ser trabalhado também. Está a ser trabalhado também. E já há produtos que tenham saído aí desse tipo de investigação? Eu posso falar apenas, portanto, coisas que são pouco conhecidas, que não estão muito divulgadas, mas, por exemplo, uma coisa que já está no mercado, que aliás o Grupo Amorim penso que é o fornecedor, por exemplo, é feita a limpeza dos isoladores elétricos dos postes de alta tensão. São aqueles elementos cerâmicos que separam, digamos, as linhas dos postes, e é preciso periodicamente fazer essa limpeza. Até há uns tempos atrás, há uns anitos, quando esta patente foi feita, isso era feito com material que era importado. Era difícil de importar, era caro e nós, com umas experiências com base em materiais de cortiça, conseguimos não só fazer essa limpeza, fazê-la com a corrente elétrica a passar e ainda por cima a cortiça, porque tem ceroides, lá está aqui a parte da constituição química, faz como com um enceramento desse material e, portanto, temos uma loucura. Essa patente foi vendida a uma empresa que neste momento presta serviço à EDP e que utiliza. Podemos falar, por exemplo, a nível de extração de componentes químicos da cortiça,
para produzir produtos farmacêuticos, para produzir produtos cosméticos. Já existem, a nível cosmético, algumas coisas no mercado, poucas, mas já existem. O que é que se extrai da cortiça para esse tipo de produtos? Estamos a falar precisamente de compostos da família dos triterpenos. Eu não quero entrar aqui em termos não há forma mais fácil de dizer isso. Mas os antioxidantes são uma característica muito, muito interessante que os sobreiros têm e que a cortiça potencia. Ia-me dar mais algum exemplo, Luís? Por exemplo, remoção de metais pesados e efluentes líticos utilizando a cortiça. E depois podemos falar, por exemplo, em aproveitamentos para a produção de energia. Um dos primeiros passos que a cortiça sofre para a sua transformação, e é um dos passos importantes, é a parte da cozedura da cortiça. Ora, nós cozemos, temos ali depois um efluente, a água de cozedura, que é preciso fazer qualquer coisa, tratar, para poder ser, enfim, deitada nos coletores municipais. Nós, por exemplo, desenvolvemos um processo em que essa água é tratada através de digestão anaeróbia e produzimos biogás. Portanto, estamos, por um lado, a tratar a água e permitir que ela depois seja tratada rejeitada convenientemente, e ao mesmo tempo a produzir biogás que eventualmente pode ser utilizado na própria cozedura da cortiça. É impressionante a quantidade de aproveitamento que se consegue fazer deste material. Carlos, a Corticeira Amorim tem o seu enfoque de negócio, sobretudo nas rolhas de cortiça, como é óbvio, mas que papel é que vocês têm tido no desenvolvimento também, na ajuda, no contributo para a investigação de novas utilizações deste material? Eu penso que o papel tem sido fundamental. É a função do líder e nós assumimos-la com todo o gosto e com toda a honra. O que lhe queria dizer, no entanto, é que as rolhas continuam a ser uma parte muito importante. Sim, cerca de 68% das nossas vendas continuam a ser geradas no mundo do vinho, do champanhe, das bebidas espirituosas, etc. Mas o que significa que uma parte importante das nossas vendas, e o ano passado foram 543 milhões de euros que a Corticeira Amorim vendeu em cortiça, uma parte significativa desse montante não vem de rolhas, vem de outras aplicações. A segunda linha de produtos mais importantes tem a ver com revestimentos de piso e revestimentos de sol. São cerca já de 25% das nossas vendas anuais. E a terceira unidade, de onde algumas das aplicações mais interessantes têm estado a surgir, é a unidade de compósitos, a Amorim Core Composite, que representa já cerca de 100 milhões de euros de vendas anuais. E depois há uma outra unidade, que são materiais de isolamento, onde são produzidos aquele que é, sem dúvida, um dos produtos industriais mais sustentáveis que existem, que é o aglomerado negro expandido, onde... Aglomerado negro expandido. Muito utilizado no isolamento térmico de estruturas e de edifícios, mas também cada vez mais pelas suas qualidades estéticas, e onde, dizia eu, zero elementos artificiais são introduzidos durante o seu processo de fabrico. O pavilhão de Portugal em Xangai, acho que é um dos exemplos mais emblemáticos de uso deste material. O pavilhão de Portugal em Xangai foi um exemplo, foi um marco, eu penso. Foi um arquiteto português, baseado em Macau, que o utilizou. E, interessantemente, vemos depois, pouco tempo depois, Herzog de Meuron e Ai Weiwei, a equipa que fez o Estádio Olímpico de Beijing e muitas outras coisas. Aliás, Ai Weiwei é um conhecido artista chinês, e Herzog de Meuron são uma ótima dupla de arquitetos. Quando a Serpentine Gallery, em Londres, no meio de Hyde Park, lhes dá a comissão para fazer esse pavilhão desse ano, de 2012... Ano dos Jogos Olímpicos. Correto, o ano dos Jogos Olímpicos. O material que eles utilizam é cortiça. Foram 83 metros cúbicos de cortiça, trabalhados por uma equipa excepcional, de que faziam parte, obviamente, colegas meus da Amorim Core Composite, em que criou, num espaço de tempo muito, muito curto, um verdadeiro testamento à capacidade estética da cortiça, mas também um testamento à capacidade da cortiça enquanto material de construção, ao ponto que foi comprado pelo Sr. Lakshmi Mittal, esse pavilhão, um dos homens mais ricos do mundo, que ficou absolutamente fascinado com essas características que a cortiça tem. Eu lembro também o pavilhão de Portugal em Hannover, que está em Coimbra agora. Temos estado a dar aqui alguns exemplos que têm a ver com as qualidades deste material, como vedante, como com a sua capacidade também de isolamento. Quais são, e pensando um pouco naquilo que o João dizia há pouco, que é... Hoje a cortiça é um material reconhecido, mas é preciso não baixar a guarda. Quais são os grandes concorrentes da cortiça? Que materiais são os grandes concorrentes da cortiça a este nível, nomeadamente como vedante e também como material de isolamento? Como vedante é conhecido, são o screw cap, portanto a cápsula de roscar,
e as rolhas de polímeros de plásticos, de vários tipos de plástico. A nível dos isolamentos, a nível de revestimentos, temos revestimentos vinílicos, revestimentos em madeira e revestimentos têxteis. A nível dos isolamentos, temos também uma série de compostos de poliméricos e temos lã de rocha, por exemplo, e uma série de isolamentos que normalmente são utilizados na construção civil para esse fim. E a cortiça tem capacidade de concorrer com esses materiais? Precisa de fazer novos investimentos em algumas destas áreas? A cortiça tem características, interessa sobretudo este aspecto, a cortiça tem características especiais que para determinadas aplicações ela é quase imbatível. Porque se for necessário, digamos, neste momento, revestir todas as casas do mundo para fazer isolamento, não há cortiça que chegue para isso. Agora, há determinadas aplicações em que a cortiça é realmente muito boa ou melhor do que os concorrentes. Vamos pensar, por exemplo, em isolamentos de câmaras frigoríficas em zonas que são visitáveis, ou seja, zonas em que as pessoas têm que andar lá em cima, zonas que têm que suportar cargas, zonas em que empilhadores têm que andar lá em cima. Para esse fim, os outros isolamentos, por exemplo, não são muito bons e a cortiça tem essa capacidade. E, portanto, há determinadas características da cortiça que devem ser aproveitadas para determinadas aplicações específicas e puxar, digamos, por esse valor extra que a cortiça tem, não é? João? Eu penso que era importante passar também uma ideia para todos os espectadores do Sociedade Civil para dizer sobre os grandes concorrentes. Falamos das cápsulas de rosca e dos dentes sintéticos, mas tranquilizar os portugueses e dar-lhes uma nota de que, apesar de todas estas dificuldades e das reconquistas que fizemos, a cortiça é líder mundial no mundo, destacado no mundo dos dentes. Os 12 mil milhões de rolhas que produzimos e que vendemos para o mundo vinho todos os anos representam mais de 2/3 de cota de mercado. Portanto, nós estamos em 70% de cota de mercado no mundo vinho, portanto somos líderes incontestados, somos líderes em todos os segmentos de produto, desde os vinhos de topo de gama, dos vinhos mais caros do mundo até algumas dos vinhos de entrada. Portanto, temos produtos que cobrem todo o espectro e penso que é importante passar esta ideia. Nós não somos... Começamos por aí logo, não é? Começamos por aí logo. Importante. Sobre... E perdi-me agora, ia dizer mais qualquer coisa. Não faz mal, já volto a lembrar. Eu queria perceber, Carlos, já agora, neste mundo da cortiça como vedante, portanto, das rolhas, que é, como dizia, 65% do negócio também da corticeira Amorim, ainda há inovação a fazer? Ainda há por onde crescer? Ainda há por onde aperfeiçoar? Há caminho para fazer aí? No dia que nós pensarmos outra coisa que não isso, vai ser um dia complicado. Porque vai ser o primeiro dia de uma série de outros dias em que nós vamos ficar parados. Então, e quando o que é que se estuda parado, hoje? O que é que se trabalha ao nível da qualidade de uma rolha? Há menos de um ano. Foi no dia 17 de junho do ano passado, lançámos na Vinexpo, que é a maior feira de vinhos do mundo, que tem lugar em Bordeaux, de 2 em 2 anos, em parceria com o líder mundial de packaging em vidro, que se chama Owen Illinois, uma empresa norte-americana. Lançámos, a Corticeira Amorim e Owen Illinois, a primeira rolha do mundo que não necessita de um saca-rolhas para ser aberto. E quando se pensa que não se pode evoluir... É uma rolha inteligente? Eu não sei se a rolha é inteligente. Eu penso que a decisão de produzi-la, certamente achamos que foi inteligente. Mas é algo que revoluciona, de certa maneira, a forma como nós pensamos... Mas como é que essa rolha funciona? Funciona, é um conceito que junta garrafa e rolha de uma maneira... trabalhado a rolha, mas é trabalhada a garrafa também? A garrafa tem uns filés, portanto tem umas estruturas dentro do gargalo, que quando em contacto com... não é exatamente uma rosca, é parecido ao conceito de uma rosca. Para as pessoas perceberem, não é? Pronto, é parecido com uma rosca. E a rolha é inserida dentro da garrafa, normalmente, e quando em contacto com essa estrutura de vidro dentro do gargalo, vai criar na rolha uma série de estruturas que encaixam perfeitamente uma na outra, o que significa que ela fica moldada, não é? A cortiça é flexível, a cortiça tem essa imagem mais fácil de passar aos espectadores. Portanto, a rosca está dentro da própria garrafa. Se virem uma garrafa de champanhe, e certamente todos já abriram garrafas de champanhe, há uma parte da cortiça que está fora do gargalo e, portanto, permite a abertura com a mão. Portanto, esse é o fator que a distingue de todas as outras rolhas para garrafas de vinho. Sim. Portanto, já existem rolhas capsuladas com cápsulas para vinho de Porto e a rolha de champanhe também já é de abertura sem saca-rolhas. Portanto, esta foi de facto uma grande notícia. Obviamente é uma notícia e é uma novidade lançada pela Corticeira Amorim,
mas que teve, do ponto de vista mundial, um impacto tremendo. O Carlos certamente tem esses números, mas no dia em que foi lançada esta notícia foi em alguns dos órgãos de comunicação social mais importantes do mundo, dos artigos mais vistos. Portanto, parece uma coisa simples, não é? Portanto, eu costumo contado. dizer... Foram 4 anos. A investigar e a chegar a um 4 anos de conceito, investigação e não é? desenvolvimento, para já, porque quando preconizamos que esse sedante tem que funcionar numa garrafa de vinho pelo menos 2 anos, qualquer teste terá que ter a partir de 2 anos e 1 dia. Mas, para além disso, também se trata de criar algo que não implicasse um grande investimento por parte das caves, nas suas linhas de engarrafamento, que uma série de cruzinhas tinham que ser postas, e foi um processo que foi levado a bom porto, está a ser levado ainda a bom porto. É isso que eu lhe ia perguntar, em que ponto é que está essa inovação, depois de ter sido apresentada, já não começa a podemos ser sair daqui utilizada? e ir comprar uma garrafa que tenha Helix, que é o nome desse produto, é a marca desse produto, mas eu penso que daqui até ao final do ano vamos ter, em vários países. Primeiro, provavelmente será a Inglaterra, não vinho inglês, obviamente, mas vinho exportado de outros países, França, Itália, Estados Unidos, provavelmente, mas certamente Espanha, França, perdão, Itália, Espanha e Portugal, que são os países prioritários. Quer dizer que podemos decretar a longo prazo o fim do saca-rolhas? Não. Uma das principais críticas de vinho no mundo, Jancis Robinson, que assina a coluna no Financial Times cada 15 dias, disse que estamos longe de ter que deitar os nossos saca-rolhas fora. E há uma razão muito prática para isso. Em primeiro lugar porque a vasta maioria do vinho é consumida de uma forma rápida, mas uma percentagem significativa a nível de volume, mas imensamente significativa do ponto de vista de valor, não é consumida imediatamente. E para isso continuaremos a ter a rolha natural, criada, cortada por inteiro, da casca dessa maravilhosa árvore pelo sobreiro. Eu já recuperei a ideia que tinha e que me esqueci, mas tinha a ver com estas novas... nas novas aplicações eu utilizo um termo que há dias me perguntavam o que é que eu queria dizer com isto, e eu costumo dizer que é a cortiça invisível. A cortiça invisível eu penso que vai ter um lugar muito grande no nosso leque de produtos. E a cortiça invisível não é mais do que a cortiça combinada com outros materiais. Por exemplo, hoje podemos ter uma laje em betão para a construção de uma casa ou de um prédio, em que tem cortiça incorporada. Nós não a vemos, de facto não a identificamos visualmente, mas ela está lá. O Luís vai acrescentar mais sobre isto. Mas, por exemplo, na área dos transportes, algumas das melhores bicicletas do mundo já utilizam também cortiça nos seus materiais. Nós não a vemos. O metro de Varsóvia com a Siemens, um projeto também inovador nesse sentido, em que utiliza a cortiça. Portanto, muitas vezes vamos ter a cortiça... Desculpa, João, atenção, não é só um projeto inovador. Com a Siemens conseguimos criar simplesmente o metro mais leve do mundo. Conseguimos retirar 18 toneladas do peso do metro. Aquilo que eu gostava de dizer que é algo absolutamente excepcional. Era que muitas vezes não é necessariamente a cortiça do ponto de vista estético. Portanto, nós não a vais ver, os consumidores... Muitas vezes nem se sabe que ela lá está presente, mas ela não é? vai lá estar pelas suas características técnicas. E isto pode-nos abrir aqui um leque, porque quando estamos a falar de parceiros para a indústria da cortiça, como a Embraer, a Airbus, a Siemens, nas torres eólicas, a Repower ou outros. Agência Espacial Europeia. Agência Espacial Europeia, por exemplo, estamos a falar de um universo que pode potenciar todas estas novas aplicações, que de facto dão-nos uma esperança e uma ambição sem limites, mas que do ponto de vista do negócio estão a dar os primeiros passos, mas que no futuro vão permitir que o equilíbrio dentro do nosso setor deixe de ser estes 70% para as rolhas, 25% para materiais e 5% para as novas aplicações, e que possa ser, não perdendo nem rolhas nem volume de negócios, mais equilibrado, porque estas aplicações ganham espaço. E isto, de facto, para nós é muito importante. A nível dos materiais de construção, lá está dentro daquilo que se falou da cortiça que não é visível, eu vou falar também de um aspecto importante que há bocado passou, que é o aspecto da durabilidade da cortiça. Nós fizemos... Então, mas até nos deu o exemplo da rolha de cortiça que se deixa ali e passado 500 anos ainda ali está. Estou a falar agora a nível da construção. Nós, por exemplo, obtivemos amostras de materiais de demolições, por exemplo, da Doca Pesca, dos antigos armazéns do bacalhau em Alcântara. Portanto, ao fim de 70 anos de utilização, 40 anos de utilização, e fizemos ensaios. Qual era o comportamento do ponto de vista de isolamento térmico daquele material. E realmente a cortiça, ao fim daquele tempo, estava estruturalmente como se fosse nova e comportava-se exatamente como tomaram muitos outros materiais dizer isso. Eu se conheço alguns casos que não vou aqui referir, mas no caso da cortiça essa durabilidade está comprovada. Não é? Para além dessa experiência que o João já falou neste setor e na sua capacidade de alargar horizontes, Carlos, gostava também de ter a sua perspectiva em relação àquilo que espera no futuro próximo para o trabalho nesta área, neste setor da cortiça. Eu acho que vamos ver mais investigação e desenvolvimento, vamos ver mais inovação, acho que vamos ver mais comunicação.
porque é absolutamente fundamental que as pessoas hoje em dia saibam qual é o impacto que os seus euros, que os seus dólares, que os seus francos suíços, que os seus ienes têm. Eu penso que esta preocupação de sustentabilidade é algo que não é uma moda, felizmente. Veio para Mas é um ficar. setor também que pode cativar muito investimento, não é? Investimento estrangeiro. Aliás, os exemplos que o... As grandes empresas de cortiça, neste momento, são empresas nacionais. O que há, sem dúvida absolutamente nenhuma, é uma rede de contactos com entidades universitárias, com entidades de investigação, que podem ser nacionais, como no caso da instituição que o Luís Gil representa, como podem ser internacionais. E há toda uma rede de conhecimento que tem que ser reforçada e não sendo eu a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, o Luís certamente sabe e o João sabem muito melhor a necessidade que existe de dar mais conhecimento, quer à indústria, quer à universidade, quer ao próprio país, no fundo, porque a cortiça não é propriedade de um ou de outros, ou de dois. Essa é uma boa ideia para fechar. E eu há dias terminei uma intervenção minha dizendo, e isto faz muito sentido numa associação como a APCOR, que representa 280 empresas, desde da Corticeira Amorim com 500 milhões de euros, mas de um grande universo de empresas que têm menos de 5 trabalhadores. Mas aquilo que eu passo e aquilo que é importante percebermos é que a cortiça é uma marca no mundo global e que aquilo que acontecer de bom a qualquer um destes players vai ter um resultado bom noutros agentes do setor, assim como aquilo que acontecer de mal numa destas empresas vai ter um efeito negativo. Portanto, é muito importante estarmos alinhados nesta estratégia de inovação, é muito importante apostarmos e utilizarmos a APCOR como fator aglutinador destas empresas, porque os efeitos são, de facto, positivos ou negativos para todos e por isso temos de estar alinhados no mesmo barco. Muito obrigada aos três por terem vindo esta tarde à sociedade civil dar-nos a conhecer bastante melhor este setor da cortiça e todas as suas potencialidades. Obrigado. E a partir desta segunda-feira vamos ter aqui sempre uma história de um jovem. É uma rubrica nova que o Hélder Reis nos vai trazer e que fala de jovens do século XXI. Jovens que de alguma forma fizeram o seu caminho para o sucesso. Hoje vamos ter a história da Telma Mota, que é economista, formou-se em economia e a certa altura deixou a economia para seguir a sua paixão por joias. Montou um negócio de joias. Vamos ver. Nós devemos ir sempre atrás dos sonhos, claro, com os pés na terra. A joalharia era um sonho que eu fui atrás e espero poder torná-lo realidade, tornei um bocadinho, espero conseguir concretizá-lo ainda mais. Olá, eu sou a Telma Mota, sou natural de Faf e criei o meu próprio negócio. Vamos ao princípio da história. A tua formação académica é? Economia. Nada tem a ver. Economia. Que de artístico tem muito pouco. Tem muito pouco. É muito números, muito ciência e se calhar isso fez-me desgostar um pouco e ir atrás daquela que sempre foi a minha paixão, que foi a arte. E esse gostar daquilo que se pode fazer é meio caminho andado para se concretizar, no teu caso? No meu caso foi, sim. Foi. Eu acho que quando gostamos daquilo que fazemos, somos melhores naquilo que fazemos. O teu ateliê é aqui, em Faf? Sim. É a cidade onde eu moro, onde sempre morei, tirando quando fui estudar por fora. Mas, pronto, é o sítio natural para criar o ateliê. O que é o teu trabalho agora? É um crochê com fios nobres? Talvez. Eu utilizo o crochê, é a base do meu trabalho, de facto. Depois tenho algumas técnicas de joalharia. Mas o crochê é o principal e com ele crio as minhas joias. Vamos falar do teu projeto, porque já o vamos ver, mas ele vai atravessar o Atlântico. Sim, vou fazer uma exposição em Nova Iorque, agora de 26 de maio a 17 de junho, uma exposição coletiva com 50 joalheiros e uma fotógrafa de vários pontos do mundo, são 22 países e há 3 portuguesas e uma delas sou eu. Diz isso com orgulho, o facto de haver 3 portuguesas e tu és uma delas. Sim, é sempre importante e um motivo de orgulho o nosso trabalho ser reconhecido do outro lado do Atlântico, numa cidade como Nova Iorque, com... A cidade da moda. Sim. Também, não é? E com o peso que tem o nome Nova Iorque, acho que é importante. Eu sempre fiz coisas para mim, depois comecei a fazer para as amigas e tal, as amigas das amigas. Em 2009 criei a marca Telma Mota Atelier e
apostei mais a sério neste trabalho, criei o meu site, a loja online e desenvolvi esta coleção. Que materiais é que usa? Uso essencialmente cobre com banho de prata e de ouro, também prata, fio de prata e pedras naturais. São os materiais principais. Agora a Telma olha para o seu trabalho, para aquilo que vai exercendo e o que é que se considera? Uma artista, uma joalheira, uma... Não sei, talvez um bocadinho de tudo. E sente-se mais realizada nesta execução do que na sua área de formação? Sim. E onde é que eu encontro a sua obra? Encontro através do site, em www.telmamota.com, temos loja online. Depois também tem em algumas lojas no país, no Porto, na loja da Universidade de Porto ou na loja da Fundação de Serralves, em Coimbra, no Espaço Antropo, e em Lisboa, na loja Voo da Andorinha também. Já está um bocadinho pelo país inteiro. Um bocadinho. O facto de Telma ter sido a criadora do seu emprego aumenta o seu grau de realização? Para mim aumenta. Era uma coisa que eu sempre quis fazer e eu sinto-me mais realizada a trabalhar neste projeto do que noutro qualquer que pudesse Portanto, não fazia sentido fazer um projeto numa área na qual não se identificava? Sim. Eu tenho aqui duas notícias do Diário de Notícias Economia. Uma diz: 44% dos jovens portugueses estão desempregados. 16 de maio. A outra diz: o Governo investe 1.300 milhões para criar emprego jovem. E esta é do fim de janeiro. O que é que a Telma diz destas duas notícias? O desemprego é elevado, bastante. Acho bem que o Governo cria emprego jovem, é necessário, em vez de mandar os jovens emigrar. Foi uma coisa que a indignou a essa expressão? Foi, porque acho que temos todos direito de viver no nosso país e ter o nosso emprego no nosso país. Não gostou de ouvir isso? Não gostei. Não gostei. Estes números, o desemprego, esta instabilidade, perturbaram-na no seu percurso de sonho? Tive alguma dificuldade em criar o meu próprio emprego, porque não há grandes apoios no nosso país. Não se sentiu muito apoiada? Senti pela minha família, sim, claro, mas... Se não tivesse essa retaguarda? Se calhar talvez não conseguiria. Eu pretendo desenvolver mais a minha marca, desenvolver o projeto, as minhas peças, criar mais coleções e tornar a marca mais visível, mais conhecida. Acredita no futuro? Temos que acreditar no futuro. Fique atento então às segundas-feiras, jovens do século XXI. O Hélder Reis vai trazer aqui histórias de jovens de sucesso, de jovens que procuram o sucesso deles todas as segundas-feiras, já sabe. E agora vamos conversar com Miguel Guimarães, urologista, que está connosco hoje, outra vez, para nos falar da próstata. Muito bem. E das doenças da próstata, pelo menos aquelas que preocupam mais os homens, não é? Exatamente. Vamos começar por explicar então o que é a próstata, para ficarmos todos a saber melhor? Vamos a isso. Muito obrigado pelo convite. A próstata é um órgão, é uma glândula que existe só nos homens, não existe nas mulheres, e que fica localizada no soalho pélvico. Portanto, fica mesmo cá embaixo, quase por trás da bexiga, perto da zona perineal. E é do tamanho mais ou menos de uma noz. Foi assim que eu aprendi quando comecei a estudar urologia, e este é um conceito que se pode dar para as pessoas perceberem o tamanho da próstata. Quer dizer que tem um tamanho de cerca de 15, um volume de cerca de 15 mililitros, pesa cerca de 15, 20 gramas, não é? Qual é a função da próstata? A função é produzir o líquido seminal que ajuda a nutrir o esperma e também a liquidificar o próprio esperma, não é? Portanto, não tem uma função vital, portanto, não, os homens podem viver sem próstata, no entanto, ela existe e tem sido importante para o equilíbrio do próprio homem, não é? E a próstata pode ser alvo, de facto, de várias doenças, sendo que as doenças que mais preocupam os doentes é aquilo que é conhecido como cancro da próstata, que é a doença maligna da próstata e que afeta muitos homens, sobretudo a partir de determinada idade. Portanto, digamos que é o cancro mais frequente, por exemplo, que existe em Portugal, e é o segundo mais frequente a nível nos Estados Unidos e o mais frequente a nível europeu. Estamos a falar de tumores sólidos. E a outra situação clínica é a hipertrofia, o aumento benigno da próstata. E são situações diferentes, e os homens preocupam-se com estas duas situações quase em simultâneo, porque não conseguem muitas vezes distinguir aquilo que é o aumento benigno da próstata, que aliás podemos ver neste slide, em que a próstata
passa, imaginemos, de 15 gramas para 60, 70, 100 gramas, 200 gramas, a próstata pode aumentar muito e como a próstata fica localizada logo a seguir à bexiga e por baixo e à volta da uretra, o aumento benigno da próstata, se fizer em direção à uretra, pode condicionar vários sintomas urinários. Pode até bloquear a uretra e o doente não conseguir urinar e ter que ser algaleado, como algumas vezes acontece. Os sintomas, no caso da hiperplasia benigna da próstata, que os homens normalmente apresentam, têm a ver com a micção, com o urinar. Tem que mais vezes vontade de Tem mais fazer vezes xixi, vontade de urinar durante o dia, tem que se levantar várias vezes de noite para urinar, notam que o jato urinário começa a ficar mais fraco. São sinais, são sintomas que devem levar, de facto, os doentes ao seu médico de família. É o único sintoma esse, Miguel, ou há outros? Não, há vários, há outros sintomas. Por exemplo, a sensação de não conseguir esvaziar completamente a bexiga, o facto do jato já não ser feito todo de uma vez, mas ser feito mais devagarinho e um bocadinho de cada vez. Às vezes até o facto de sair um bocadinho de urina já depois da pessoa ter terminado de urinar, que é aquilo que a gente chama tecnicamente o gotejamento terminal, que é mais umas gotas que saem para além disso. Portanto, são tudo sintomas que, associados a alterações que a própria bexiga também vai tendo, como vemos naquele slide, porque a bexiga normal não é tão grossa, por estar a ter alguma dificuldade em esvaziar a bexiga, há uma hipertrofia do músculo da bexiga e isto também condiciona aquilo que a gente diz, que são os sintomas irritativos, que estava a dizer muito bem, que é urinar, de facto, muitas vezes durante o dia e durante a noite, e também o facto de, às vezes, terem aquilo que se chama a urgência miccional, isto é, terem uma vontade muito forte de urinar, terem que ir a correr para a casa de banho, senão podem até perder um bocadinho de urina. Não é? E a hipertrofia acontece porquê? A hipertrofia acontece porque há uma multiplicação das células prostáticas com a idade. Digamos que a hipertrofia benigna da próstata, o termo mais correto até é a hiperplasia benigna da próstata, porque é uma multiplicação das células, não é um aumento de cada célula. E esta hiperplasia acontece sobretudo aí a partir dos 40, 45 anos, a próstata começa a aumentar devagarinho. E isto tem a ver com o eixo hormonal, tem a ver com o controle hormonal, nomeadamente o eixo que envolve a testosterona, que faz com que a próstata vá aumentando. Isto por si só não tem mal rigorosamente nenhum. Ou seja, mas se a próstata... é tratável? É tratável, e já vamos falar do tratamento. Se a próstata aumentar de tamanho e não condicionar sintomas que sejam incomodativos para o doente, que o incomodem nas suas tarefas diárias, nem vale a pena intervir. Não vale a pena fazer nada. É apenas vigiar, às vezes os doentes vão ao médico para terem a certeza do que é que se está a passar com eles, ou vão fazer apenas uma consulta de rotina e descobrem que têm uma próstata com 60 gramas. Bom, mas não têm sintoma nenhum, não é para fazer nada. É apenas para ir vigiando regularmente com outra situação qualquer. No caso de terem sintomas, há vários tratamentos que podem ser feitos. O tratamento pode ser médico, com medicamentos, e há basicamente 2 tipos de medicamentos que se usam habitualmente nestas circunstâncias. Lá para casa tem pouco interesse, mas basta dizer que um dos medicamentos diminui o tamanho da próstata, portanto, torna a próstata efetivamente mais pequena, diminui o seu tamanho para cerca de metade, e há outro tratamento, que são os bloqueadores alfa-adrenérgicos, que relaxam o músculo da uretra junto à próstata e permitem que a urina saia com mais facilidade. Portanto, estes são 2 dos tratamentos principais, embora existam muitos outros medicamentos que podem ser utilizados. Quando os medicamentos falham ou em situações em que existe indicação absoluta para cirurgia, isto é, por exemplo, um doente que não consegue urinar, entra naquilo que nós chamamos de retenção urinária, que tem que recorrer ao serviço de urgência de um hospital. O tal bloqueio, não é? O tal bloqueio. E tem que ser algaleado, tem que se passar uma algália, que é um tubozinho que permite que a urina flua da bexiga cá para fora. Estes doentes, se depois de tirarem a algália por 2 vezes não conseguirem urinar, ou seja, tiram uma primeira vez, vão tentar urinar, não conseguem, têm que ser novamente algaleados, tiram uma segunda vez, podem ser doentes que tenham indicação depois para fazer cirurgia. E a cirurgia, enfim, pode ser feita de várias maneiras, pode ser feita através da uretra, chamada cirurgia transuretral, sem qualquer tipo de incisão, que é uma cirurgia minimamente invasiva, pode ser feita a cirurgia aberta, pode ser feita com laser, enfim, há várias possibilidades de cirúrgicas. Só é feita nessas situações, não é? Mais complicadas, mas isto é uma doença benigna, Isto é uma doença benigna, não tem qualquer problema, é facilmente tratável. Hoje em dia, já agora, eu acho que é importante para quem está lá em casa, raramente um homem tem que ser submetido a cirurgia por causa desta doença. Os medicamentos resolvem a imensa maioria das situações, que era uma coisa que não acontecia há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a maior parte dos doentes acabavam por ser operados e hoje, raramente, um doente é operado. Portanto, é uma situação que basta apenas controlar. E claro que o que preocupa os homens quando vão ao médico por causa da próstata, normalmente é o cancro da próstata. De que vamos falar agora também, não é? Vamos falar a seguir.
Temos um próximo slide, penso eu também. Sim, temos um slide antes deste que mostra um bocado a localização do cancro da próstata. O cancro da próstata é uma doença de facto maligna. É este? É este. Nós aqui temos, enfim, isto é o exemplo de um exame que nós temos que fazer por rotina quando temos um doente com hiperplasia ou com queixas prostáticas, que é o chamado toque retal, que é o exame digital retal da próstata. E parece que os doentes não gostam muito desse exame. Os doentes não gostam há muito, quem mas isto é um exame clínico. Ao exame e, portanto, não faça a vigilância de rotina que devia fazer. Exatamente, mas este é um exame clínico muito importante, que pode ser feito em qualquer altura. E porquê é que o cancro da próstata pode ser detectado pelo exame clínico? Porque o cancro da próstata aparece, na maioria dos casos, na chamada zona periférica da próstata. Esta imagem aqui amarelo será o cancro da próstata. Ali é um cancro tão pequenino que não se consegue palpar. Não é? É possível detectá-lo através do toque retal. Além disso... É seguro este teste de toque retal é suficiente para ficar descansado ou não? De maneira nenhuma. Normalmente o que se faz é o toque retal, é o exame obrigatório que qualquer médico pode fazer, não é? Pode e deve. Depois há um exame que se faz, que é uma análise ao sangue, que se chama PSA, que eu acho que a maior parte das pessoas já conhece. PSA, que é o antigênio específico da próstata. PSA está em inglês, enfim, Prostatic Specific Antigen, mas é antigênio específico da próstata, que é um exame que, não sendo específico de cancro, isto é importante, ou seja, o PSA pode subir em diversas situações, pode subir na hiperplasia benigna da próstata, pode subir numa situação de infecção da próstata, numa prostatite aguda, mas também sobe, e às vezes e até sobe mais, no cancro da próstata. Este PSA é um exame absolutamente fundamental, que os homens normalmente fazem a partir dos 45 ou dos 50 anos, que é quando está indicado. Porque é a partir dessa idade que normalmente aparece. É a partir dos 50? Eu vou explicar porquê. Ficamos confusos. 45 anos, quando existe história familiar de cancro da próstata, porque o risco ter um cancro da próstata é mais elevado, é claramente mais elevado. E se não houver essas situações na família, em termos históricos, de saúde, não é? Portanto, aos 50 anos. Ou se o indivíduo for de raça negra, porque na raça negra a incidência de cancro da próstata é maior. E, portanto, é indicado fazer mais cedo, aos 45 Também aos 45 anos. E este exame deve ser feito de quanto em quanto tempo, Miguel? É assim, teoricamente, o doente basta consultar o seu médico de família uma vez por ano, não é? O PSA não é preciso fazer mais que uma vez por ano. E se o PSA estiver completamente normal, se tiver, por exemplo, 1 nanograma por mililitro, já agora para terem ideia lá em casa, o PSA normal vai de 0 até 4 nanogramas por mililitro. A partir daí é anormal, não quer dizer que se tenha um cancro da próstata, atenção. Mas se o indivíduo de 50 anos tiver um PSA de 1 nanograma por mililitro, não precisa depois de fazer um PSA logo no ano a seguir, pode fazer passado 2 anos ou 3. Depois aqui há alguma discussão. Pois o médico também orienta. Tem que ser orientado entre o próprio médico e o próprio doente. Mas agora, a partir dos 50 convém que vá fazer a primeira... Convém que vá fazer. Primeiro exame. E não convém que faça vários PSAs por ano, não tem interesse nenhum, quer dizer, não é? Estamos quase no final do nosso tempo, não sei se quer acrescentar ainda esta questão do cancro da próstata mais alguma informação. Esta questão do cancro da próstata vale a pena acrescentar uma questão importante. Porque é que é importante fazer este exame clínico e recorrer ao seu médico de família e eventualmente ir ao urologista se o médico de família achar que deve ir ao urologista? Porque o cancro da próstata, quando é detectado numa fase precoce, é tratável. Não quer dizer que todos os cancros da próstata tenham de ser tratados. Há cancros da próstata que, se forem pouco agressivos, se tiverem aquilo que a gente chama uma graduação de Gleason baixa, podem ser vigiados. Sim. Mas não podem ser vigiados se o doente tiver 50 anos, podem ser vigiados se o doente tiver 65 ou mais anos, não é? De qualquer forma, ter um cancro da próstata não é o fim do mundo, porque os cancros da próstata detectados precocemente são perfeitamente tratáveis e há várias possibilidades terapêuticas. Portanto, é que não esquecer de fazer o exame de rotina, certo? Miguel, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil e deixarmos esta informação, sobretudo para os nossos espectadores, homens lá em casa, não se esquecerem de estarem atentos à saúde deles e de fazerem estes exames que o Miguel aqui recomendou, a partir dos 45 ou a partir dos 50 anos. E agora vêm aí as notícias dos parceiros da Sociedade Civil. Vamos voltar já a seguir. O Teatro de Sombras fascina e no Museu da Fundação do Oriente, o visitante também pode encantar-se com a exposição Sombras da Ásia. Revela peças usadas por trupes de teatro em dias de festa na China, Índia, Tailândia, Camboja, Indonésia, Malásia e Turquia. São figuras de pergaminho e pele, tradicionalmente manipuladas por marionetistas.
Em Coimbra, o Museu Nacional Machado de Castro possui uma rica coleção de escultura, pintura, têxteis e mobiliário que estão em exposição permanente. Algumas peças são expressão singular da arte de origem francófona. A influência francesa sobre a arte portuguesa, em geral, foi mais importante durante o Renascimento e Coimbra foi a capital portuguesa deste movimento. Para quem quer descobrir a impressão francófona na arte portuguesa, o Museu Nacional Machado de Castro exibe obras selecionadas num circuito que foi criado com essa finalidade. Se sente atraído por antiguidades egípcias, tem uma coleção para observar no Museu Nacional de Arqueologia. É constituída por mais de 500 peças, sendo a maior coleção de Portugal. A exposição cobre mais de 5.000 anos de história. Nela estão representados os grandes períodos da civilização egípcia. O Império Antigo, o Tempo Áureo das Pirâmides, o Império Médio, uma época de grande brilho cultural, o Império Novo, numa fase de expansão e de cosmopolitismo, a época baixa, como seu renascimento artístico, e a época greco-romana, durante a qual o Egito manteve uma notória independência cultural. Vamos conhecer agora a Associação Castreja, que faz apoio social e cultural nas Caldas das Taipas, em Guimarães, e que criou Gerações em Movimento. Vamos conhecer também este projeto. Olá, Américo Freitas, bem-vindo. Vamos começar pela Associação Castreja. Que associação é esta? Boa tarde. E o que é que ela faz? A associação é uma cooperativa social que foi o seguimento daquilo do trabalho que era desenvolvido nas comissões sociais interfreguesias, neste caso da Comissão Social Interfreguesias Castreja, Castreja porque na sede do agrupamento que dá nome a esta cooperativa existe um castro celta, daí, que é a Citânia de Briteiros. Muito conhecida. Daí, exatamente, daí o nome de Cooperativa Castreja. E foi no seguimento daquilo dos problemas que tínhamos na Comissão Social Interfreguesias, um território com 8 freguesias, com um agrupamento de escolas, e que estávamos muito limitados naquilo que eram os problemas que detectávamos no território, nesta comunidade. Limitados que é? Em termos de respostas, é isso? Sim, porque a Comissão Social não tinha, de facto, condições para resolver nada. O papel limitava-se exclusivamente a detectar os problemas e depois fazê-los seguir para a Comissão, para a Segurança Social, ou então para o CLAS, enfim. E então, houve a necessidade de avançarmos para uma cooperativa, não é? Exatamente. Cooperativa de Apoio Social e Cultural. Que apoia estas 8 freguesias? Que apoia estas 8 freguesias. Desde quando é que são cooperativa? Somos cooperativa há 2 anos. Estas 8 freguesias são na margem, muito periféricas em relação ao Conselho, logo distantes daquilo que são as ofertas que há, quer a nível social. Não têm o mesmo acesso, não é? Não têm o mesmo acesso. Cultural. Exatamente. E daí a necessidade de avançarmos para a cooperativa. E social. Inicialmente com... E então, que criaram-se, ou constituíram-se como cooperativa há 2 anos, e que trabalho é que têm estado a desenvolver? Começámos por abrir uma loja solidária. Aonde? Em Briteiros, a nossa cooperativa tem esta característica, a sede é na sede do agrupamento, a sede da cooperativa é a escola agrupamento uma escola que estava vazia. Não, uma antiga escola ou não? É mesmo na escola? Na escola EB23 Eu tinha a ideia que era numa escola daquelas escolas antigas que ficaram vazias e que vocês... Não, temos algumas coisas a funcionar aí, mas a sede da cooperativa é na escola EB23, sede do agrupamento. E foi aí que criaram também a loja solidária, não? A loja é em frente, num prédio em frente do voluntário. Porquê começar com uma loja solidária? Porque percebemos essa necessidade, via-se, e esta relação da cooperativa, e a cooperativa, convém dizer que são basicamente as juntas de freguesia, as 8 juntas de freguesia que estiveram no arranque da cooperativa, e a escola era um parceiro importante porque era aí que se detectava muitas carências em muitos alunos. E começámos com a loja solidária, e este projeto da loja solidária mereceu-nos em 2012 o primeiro prémio da cooperativa António Sérgio para... Parabéns. O que é que vocês fazem nessa loja? O que é essa loja? Temos um banco de ajudas técnicas enorme, que foi proporcionado através de uma associação francesa, tivemos a felicidade de ter o contato com eles, que nos tem fornecido camas articuladas, cadeiras de rodas, enfim, temos um grande número destas ajudas.
temos ajuda roupa, vestuário e calçado e, sobretudo, também alimentação. Neste momento estamos a apoiar 35 famílias em contínuo, com ajudas, com recolha que promovemos junto das populações, isto é, a solidariedade. Portanto, as pessoas a funcionar. sabem que têm ali um espaço, se precisarem de alguma coisa Exatamente. que não consigam ter ou precisem mesmo e não podem obter, vão à loja solidária. Exatamente. Ver se conseguem ter essa resposta. Exatamente. Não é? É isso que estão a fazer. Estamos a fazer. Momento. Agora estamos com um projeto. Essas 35 famílias são casos recentes de agora ou eram famílias que já estavam a ajudar na altura em que a loja já estamos a ajudar desde que a loja foi aberta? Tem aumentado o número de pedidos e ajudas pontuais têm aumentado. Estas ajudas já estamos há 2 anos com este número de famílias. Portanto, esse foi o vosso primeiro projeto e depois a seguir? Agora estamos com um projeto que é Gerações em Movimento. Gerações em Movimento. O que é que pretendemos? Pôr toda a geração, toda a comunidade em movimento. Com atividades físicas e concorremos ao orçamento participativo. Toda a comunidade, seja quais for... Qualquer idade. Em qualquer idade, dos pequeninos aos mais velhos. Dos pequeninos aos séniores. Que eu tinha a ideia que isto era sobretudo para os mais velhos, não? E temos também, especificamente, que já vamos falar. Mas concorremos ao orçamento participativo com um projeto de Gerações em Movimento e que foi contemplado, teve votação, tivemos da Câmara Municipal de Guimarães, tivemos 50 mil euros para este ano fazer este projeto. Toda a gente em movimento. Particularmente, em concreto, dos séniores, o que é que fizemos? Detectámos no levantamento que fomos fazendo pelas várias freguesias, no âmbito do programa 65+, que a grande dificuldade que as pessoas nos apontavam era de facto a solidão, algum isolamento e isso. Quando questionámos... Ainda por cima estamos a falar de freguesias afastadas do centro, não é? E com alguma... marcadas por alguma ruralidade, com pouca densidade habitacional, enfim. E então era o que nos era apontado mais. Quando solicitados, se queriam que procurássemos, ajudássemos a procurar alguma resposta mais formal, tipo um lar, enfim, ou um centro de dia, não era isso, porque a maior parte ainda tem uma hortazinha onde passam algum tempo. Gostam de estar no seu espaço. Exatamente. Queriam alguma coisa diferente. O que é que pensamos? Que lhes ocupasse uma parte do tempo, é isso? Era isso. Como tínhamos a escola, lembramos, escolas, temos aqui algumas salas vazias, temos outras escolas até que estão sem alunos. Sim. Era o sítio ideal, porque a escola é um local de vida, de alegria e seria interessante, pensamos nós, em reconverter estes espaços, não é? Até nas escolas que têm alunos, mas pôr numa sala que estivesse vaga lá, os idosos a passar umas tardes ou isso. E fizemos iniciámos numa escola. Em que escola? Em Barco, na minha freguesia onde nasceu natural, e resultou. E agora estamos a replicar... Mas como é que vocês animavam depois essas salas? Temos voluntários, é tudo voluntário. Neste momento temos 2 psicólogas que acompanham o trabalho das salas, que programam todas as atividades. As salas foram equipadas para receber as pessoas? As salas já estavam equipadas. Basicamente temos mesas e cadeiras e depois leva-se alguns materiais para... Na prática passaram a ser espaços de convívio dos mais velhos. Eles sabem que têm um espaço para onde podem ir, passar algum tempo e conviver com outras pessoas. Exatamente, é isso o objetivo. E que tipo de animação é que estão a fazer com as pessoas lá? Temos várias coisas. Temos desde atividades de pequenos trabalhos manuais para as pessoas se poderem entreter e fazer alguma coisa, fazer alguns trabalhos que depois levam e até fazem de vez em quando umas feirinhas para vender as coisas que vão fazendo, fazem atividades culturais, mas temos também depois a passar enfermeiros que passam para fazer palestras sobre cuidados a ter com a saúde. Enfim. Temos também um professor de ginástica que também passa pelas salas para as pôr a fazer alguma atividade física, enfim, e explicar-lhes o que é que elas devem movimentar, os exercícios que devem fazer. E elas sentem-se mais acompanhadas? Sentem-se muito mais acompanhadas. E o que nos dizem é que, para além deste, nós estamos neste momento já com 150 idosos séniores a frequentar as salas. E então o entusiasmo das pessoas é saberem que naquele dia ou naquela tarde elas vão ter um objetivo durante a semana. Estão a pensar que naquele dia ou naquela tarde vão estar ocupadas, vão encontrar este, vão falar com aquele. Isso dá-lhes outra motivação para a vida delas no dia-a-dia, não é? Dá-lhes outra saúde até. É isso que nos faz sentir bem. A gente, quando está com elas, está amanhã ou depois da manhã vou à sala. E estão com a capacidade máxima, Américo? Não, vamos agora, amanhã, abrir outra sala. Outra sala ainda? Vamos abrir outra sala. Para poderem receber mais pessoas? Exatamente.
Américo Freitas, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil apresentar-nos o trabalho desta cooperativa de apoio social e cultural de Caldas das Taipas. Não é Briteiros. Briteiros? Briteiros. Eu tinha aqui de Caldas das Taipas, peço desculpa então. É Briteiros. Mas é junto às Caldas das Taipas. É junto às Caldas das Taipas. E parabéns pelo vosso trabalho e pela vossa iniciativa. Obrigado. Hoje demos destaque no Sociedade Civil à Indústria Nacional de Cortiça. Amanhã vamos centrar-nos na adolescência. Ela é geralmente identificada como um período de fortes mudanças e de alguns desequilíbrios. Será sempre assim? Há mesmo uma crise da adolescência? Amanhã teremos as respostas no Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.